a mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, se eu estiver sonhando e processar exatamente esse assalto, e muitas vezes as pessoas passam por isso, você já teve um sonho que você quis gritar e a voz não saía, baseando-se na teoria de que a nossa mente só opera no aqui e agora. Seria possível, então, um sonho ser capaz de gerar um trauma? Se você não sabe essa resposta, depois da vinheta. Olá, eu sou o professor Valdecir da Hipnose e Espiritualidade. E um aluno me fez uma pergunta interessantíssima. E para isso eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão toda que envolve essa incrível pergunta. Eu quero compartilhar a resposta aqui com todos, pois é uma pergunta realmente importantíssima sabermos a resposta e o porquê desse conflito, né, de conteúdos que nós estudamos e que a teoria aqui ela vai completamente ou dar-se a entender que ela vai em oposição ao que nós até então conhecemos. E essa pergunta é justamente desse aluno: professor, você fala que a nossa mente ela só opera no aqui e agora. Ela não sabe o que é passado e o que é futuro, e justamente nós usamos, né, essa condição da nossa mente para chegarmos, né, a um fato, por exemplo, numa regressão, para nós dissociarmos a emoção que existiu naquele trauma e dissociarmos ou ressignificarmos aquele evento. Como a nossa mente, ela opera no aqui e agora, ela vai, digamos assim, ressignificar, vai dissociar e aquele conteúdo reprimido, simplesmente, né, que está causando diversos sintomas, ele deixará de existir. E isso é uma verdade, isso são as 7 leis aí, uma das leis aí que rege, né, o software de funcionamento do nosso cérebro. Só que nós precisamos entender o seguinte: um trauma, por exemplo, vamos falar aqui de um assalto. Uma pessoa que sofreu um assalto. Nesse assalto, acontece o disparo do sistema nervoso simpático. E aqui eu não vou entrar em detalhes sobre isso, se você não sabe o que é isso que eu estou falando, tem um vídeo aqui que eu explico tudo sobre o sistema simpático e parasimpático, todo o processo de luta e fuga. Então, num assalto, dispara o sistema nervoso simpático. Só que o que vai acontecer? A luta ou a fuga. Só que nesse momento eu não vou poder nem lutar nem fugir, pois eu estou correndo um risco de morte, a pessoa está com uma arma ali. Então, o sistema nervoso parasimpático, ele entra em ação com o objetivo do congelamento. Então, eu vou ficar imóvel, paralisado, e a intenção dele é fazer uma dissociação, mas essa paralisia, né, que na verdade eu não queria ter, eu queria ter fugido ou queria ter lutado, né, que é um instinto de sobrevivência do ser humano, ele é interrompido. E esses movimentos que eu teria que ter no meu corpo, eles deixam de existir, então fica incompleto. E essa carga que fica retida, toda essa energia que fica acumulada vai gerar uma pulsão, e essa pulsão vai ser aí os sintomas que eu vou carregar minha vida inteira por não ter executado por completo o instinto de sobrevivência, que é a luta ou a fuga. Então eu fiquei imóvel, paralisado. E essa energia que ficou parada, então vai gerar sintomas de ansiedade, de medo, várias questões desse tipo. Então aí é um trauma por conta, né, dessa atuação no sistema
simpático e parasimpático. Só que a minha mente, né, quando eu estou sonhando, e aí a pergunta, professor, eu sonho com assalto. Se eu sonhar com assalto, eu posso, então, ter esse mesmo trauma, né, do que aconteceu na realidade? Como você diz, a mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, se eu estiver sonhando e processar exatamente esse assalto, e muitas vezes as pessoas passam por isso, você já teve um sonho que você quis gritar e a voz não saía, ou algum sonho que você, né, vai acontecer alguma coisa e você acorda, enfim, várias questões assim, ou pessoas que têm paralisia do sonho, ela acorda e fica ainda paralisada com o momento ali do sonho. Então, é possível isso gerar um trauma? É uma pergunta interessantíssima. Você sabe a resposta? É meio complexo isso. Por que que um sonho ele não vai gerar um trauma, tá? E se nós pegarmos, como eu disse, a teoria de que como é construído um trauma e a teoria de como esse software funciona, e é o mesmo que a gente usa numa regressão para dissociar, né? A gente usa o processo de imaginação para transformar aquilo numa nova realidade e fazer com que a pessoa melhore, né? Fazer aflorar esses sintomas. Porque é então que num sonho que acontece tudo isso, não é um gerador traumático, não vai ficar esse trauma impregnado. E a resposta é incrível. Olha só, por mais parece que conflitante seja essa teoria, né? O sonho, ele justamente uma das funções e das principais funções do sonho é justamente pegar aquela energia, aquele conteúdo reprimido lá do assalto e aos poucos ir lidando com isso, ir dissociando isso, ir tirando a carga emocional, ir eliminando isso. Por isso que você vai ter muitos sonhos lúdicos, muitas questões que envolvem isso. Outra função é você ter sonhos relacionados a premonições, sonhos que vão ajudar você a lidar com o que está por vir, que você nem sabe ainda que vai acontecer. Então já existe uma preparação para isso. Agora, voltando à pergunta, se eu sonhar exatamente com o mesmo assalto, por que é que eu não vou gerar um trauma a partir desse sonho? Justamente porque a função do nosso inconsciente, a função do nosso ser é preservar, é que não aconteça nada de mal conosco. Então, por que é que ele iria ser um agente causador de um trauma, se a função dele é evitar trauma? E todos os sintomas que ele cria é para nos proteger a passar por eventos semelhantes novamente. Por isso que muitos sonhos são também premonições, para aliviar a carga do que está por vir. Mas a diferença que existe entre algo que acontece externo na sua realidade, que vem de fora, né, de um sonho que está acontecendo internamente, é que o cérebro ele sabe. Por mais que o teu corpo não sabe, por mais que o teu corpo vai reagir, vai paralisar, vai suar, vai tremer, vai ter frio, o teu fisiológico vai sentir tudo aquilo que o sonho estiver aí, né, sendo processado, que estiver acontecendo, o corpo vai sentir tudo. Agora, você tem algo aí dentro de você chamado glândula pineal e os cristais de apatita, que é a antena que está aí, ela vai informar todo o teu sistema que isso é algo exatamente interno e que não tem nenhum outro agente, ou seja, ela não vai fazer a leitura de outras energias no ambiente, outros inconscientes, outros subconscientes aí, ela não vai fazer essa leitura, né? Não vai ter agentes externos. Tudo isso, por mais que você tenha um sonho que ele é real e você jura e você sente tudo, e é óbvio que vai sentir, o teu fisiológico vai sentir tudo, a tua glândula pineal
através dos cristais de apatita, vai informar o teu corpo que isso é algo totalmente interno e são ajustes que estão sendo feitos a partir de toda a tua trajetória até o momento. Então, a glândula pineal, ela é a principal, né? Porque a gente sabe que a nossa glândula pineal é uma glândula porque produz melatonina, mas também é um órgão sensorial. É um único órgão sensorial que trabalha no espaço-tempo do nosso corpo. E é ele que vai dizer para nós, né, que vai fazer essa leitura, essa conexão, que vai diferenciar, então, um sonho de se tornar um trauma daquele que você, de fato, vai viver aí. E a gente sabe que, muitas vezes, numa regressão, a abreação, ou seja, quando você volta para aquele momento traumático, ele é mais forte, inclusive, do que o próprio momento traumático que aconteceu. Por isso que a nossa glândula pineal, ela faz essa função reguladora e ela é a principal informante, digamos assim, né, que vai dizer que isso não poderá ser um trauma, né, que é apenas um movimento, é apenas algo interno que está acontecendo, embora o seu corpo, o seu fisiológico, o sistema simpático, parasimpático, não vai compreender muito bem isso, mas a glândula pineal aí tem um processo interno que ele vai fazer vai trazer todo esse processamento de banco de dados e todas essas informações. Então, um sonho, ele jamais poderá ser um evento, né, que vai ser, sei lá, sonhou com alguma coisa e isso vai ser um trauma para você. Não vai acontecer isso. Tem casos que são um pouco diferentes. Tem casos que o sonho, ele pode trabalhar como um conta-gotas e esse sonho se repetir várias vezes e pode sim, a partir dessa repetição de um sonho que você não sabe interpretar, isso vai ficar vai vir para o consciente e você vai ficar tentando compreender. E essa compreensão vai levar tua mente entre o passado e o futuro. E essa interpretação de um sonho que você, né, vai lutar para tentar compreender pode sim gerar um trauma, mas não é o sonho, é a interpretação que você vai ficar divagando para tentar a compreensão, que pode sim gerar um trauma, mas o sonho em si não vai gerar um trauma. Obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, habilite as notificações e até a nossa próxima dica aí. Valeu, até mais.